E o André Curi? Nem conheço o André Curi, tá? Não tenho relação com ele. Mas ele tá doido pra vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Curi, dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube. Mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, do G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis né, tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso. Poxa, mas... E aí, o cara forçando para vender, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair, gente. Uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele tá super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele tá mais tranquilo. E cara, o Yuri tá vivendo um momento muito especial. Ele tá a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século. Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho pra mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um... Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato, mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros, de verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até está na Sul-Americana, Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que está embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível para buscar alguma coisa, uns mais, outros menos, mas o Corinthians está nesse bolo. Então eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival. Eu teria o levado na lista final. O Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu
teria levado o Yuri Alberto. Acho que tecnicamente, e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro. Talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado. De tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador. Que muitas vezes é preponderante nesse caso. Mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi. O Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento. E, tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha. Para obter 50%. E é verdade, com isso não gastar nenhum real. Mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então, quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não. Definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, o cara tá pedindo pra sair, vamos lá, vamos vender ele por isso, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão, você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira. Então, nesse momento, não importa o que o André Curi faça, ele tá no direito dele de cobrar o valor que o clube deve para ele. Ele tá no direito dele de oferecer o jogador para o mercado europeu. Isso aí tá tudo dentro do jogo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que depende do Corinthians também. Se o Corinthians entender que o Yuri é seu jogador e que ele não vai sair, Yuri, vem cá, conversa com o cara e não vende. E tá tudo certo. E se não for uma quantia considerável e interessante mesmo para vender, não tem que vender, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a especulação sobre 2 reforços. O atacante Fabinho, que pertence ao América, e o zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino. Sobre o Patrick, rolou nessa semana uma reunião, não sei se virtual ou pessoal, entre representantes do atleta e dirigentes do Corinthians. Esse contato havia começado algumas semanas atrás, quando o Patrick foi sugerido ao Corinthians. Atleta de 25 anos de idade, zagueiro canhoto, como pede o Ramon Dias há algum tempo, e bem mais barato do que vários outros citados ou listados como possíveis alvos do Corinthians. O Patrick gostaria de jogar no Timão, e agora o Corinthians já sabe qual o valor da operação para que o Novo Horizontino tope fazer negócio. Recentemente, o DC United dos Estados Unidos ofereceu $1 milhão. Se o Corinthians conseguir cobrir essa oferta, vai haver acordo. O Corinthians ainda não se posicionou e pretende dar essa resposta apenas depois da final do Campeonato Paulista, jogo marcado para a próxima quinta-feira contra o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Segundo o nome especulado do Fabinho,
Atacante de 25 anos de idade, que pertence ao América, já fez grande Série B na temporada passada, também havia ido bem no Criciúma anteriormente. Jogador que esteve com o Cuca no São Paulo, até por isso o Cuca tenta levar o Fabinho pro Galo. Em relação ao Corinthians, apesar das especulações, posso assegurar para vocês que nunca houve nem sequer sondagem. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. E ele falou que Corinthians e Grêmio estão sendo especulados como interessados no Fabinho, mas nunca entraram em contato com o Coelho, com quem Fabinho tem contrato até dezembro. Para tirar o Fabinho do América agora, vai haver a necessidade de um investimento de algo na casa de US$ 1,5 milhão. Com observação importante, o América só topa fazer negócio com clubes brasileiros com pagamento à vista, o que torna talvez o acordo ainda mais complicado. Farrala, corintianada, gente fina do canal. Bora continuar aí as notícias do Corinthians do dia, passar por essa informação, dar a minha opinião aqui. Barra informação, que é a informação do dia, né? Então muita gente falando dessa situação envolvendo o Matheus Bidu. Tô aí com a matéria da Gazeta Esportiva, eu também vou deixar aí para vocês, quem quiser acessar e dar uma lida na matéria. Fato é que dos laterais que o Corinthians tem à disposição, o Bidu, pelo que a gente sabe, é o que se mostra realmente o único que merece ali uma renovação. O Palácios, infelizmente, parece que a gente realmente não vai acompanhar esse jogador pelo Corinthians. Parece que foi uma história que meio que deu errado. Acho que até essa renovação de contrato com o Bidu meio que indica isso. E também um alerta nesse sentido, né? Porque aí a gente fica com... A gente tem o Héctor Hernandes, o atacante, que tá lá parado, praticamente, porque você tem a situação do Thales Magno. Caso o Corinthians consiga uma extensão de contrato do Thales Magno, muito dificilmente o nosso querido Héctor Hernandes vai aparecer aí nos jogos, a não ser algum jogo ali que não esteja valendo muita coisa. Mas enfim, aí você tem o Hugo da lateral, aí você tem também o Palácios da lateral. O Palácios principalmente tem um salário relativamente alto, a gente estava até falando disso um pouco ontem, né? Beira lá seus 600 mil. E o Corinthians só tem um lateral direito, que é o Mateuzinho. Se o Mateuzinho machucar, não sei como é que faz, não sei realmente como é que faz. Eu não sei, o Ramon eu acho que deve ter alguma coisa em mente para se isso acontecer. Tomara que não aconteça. O Mateuzinho vem desempenhando um futebol legal, né? O Mateuzinho que tá representando aí a Gaviões da Fiel, né? É bem legal. Tem o vídeo dele, eu acho que foi pela ESPN que eu vi o vídeo. Agora eu não vou lembrar de onde que eu vi o vídeo, aqui é tanta informação do Corinthians, mas estava um vídeo bem legal. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, uma procurada aí, ele falando aí dessa questão dele com a Gaviões da Fiel, né? Deu um match legal. E, bom, enfim, o Corinthians não tem lateral direito, né? O Corinthians sofre nessa posição, já não é de hoje. Com o Fagner já não vinha bem. E eu acho que é interessante a direção, vendo que tem esses nomes aí no elenco que podem gerar aí uma moeda de troca ou algum tipo de negociação que você possa trazer um lateral direito. Eu acho que é muito bem-vindo, o Corinthians precisa muito disso. Aí depois vocês deixam aí as opiniões de vocês a respeito dessa situação aí envolvendo o Bidu e essa renovação de contrato, se vocês acham que é justa, se não é justa. Eu acredito que aquilo, como eu falei para vocês, dentro das peças que a gente tem de lateral, ainda bem que chegou o Anguilhieri, que agora é titular, e caso nada aconteça, é ele que vai continuar sendo o titular da posição. A gente tem ali o Bidu e o Hugo correndo muito, mas muito por fora, e dentre deles o Bidu é o que costuma apresentar um futebol mais interessante, porque o Hugo ele não defende muito bem, e atacar, você não vê o Hugo atacando, é um negócio meio complicado. Nada contra a pessoa, né? Mas o jogador é muito fraco, então, enfim. Aí a gente tem essa outra situação para passar com vocês, para a gente terminar. Eu queria falar também, levantar essa bola para vocês aí, para ver se vocês também concordam comigo. O Garro acabou ficando distante do Corinthians por um tempo. Ele teve aquele problema dele no começo do ano, super chato, a gente sabe. Enfim, ainda vão ter coisas que vão se desenrolar sobre esse assunto, com certeza. A gente vai acabar acompanhando isso durante o ano, em algum momento vai sair essa situação. E aí ele teve essa situação também do joelho, que também atrapalhou, essa lesão
crônica que ele já vinha já de algum tempo, é um jogador de 27 anos, né? O Garro, apesar de tudo, ele já tem 27 anos. Não que seja velho, mas é no sentido de que o tempo dele de Europa basicamente acabou. Eu lembro até de umas falas que foram ditas aí na época que chegou essa proposta dele para o Zenit, e eu acho que foi o Samir que veio com essa informação, falando que ele tinha interesse, ele falou, né, para a direção do Corinthians, para os empresários dele, que ele ainda não tinha feito o pé de meia dele, né, que ele já está com 27, ano que vem faz 28 anos e ainda não tinha feito o pé de meia dele. Jogou muito tempo em times não muito relevantes na Argentina, com um salário não tão alto. O cara tem família, tem esposa, tem filho, enfim, mas decidiu ficar. Achei muito bom, porque é um ótimo jogador, mas ele tem não jogado tanto, pelos motivos que eu falei, e nessas daí o Memphis acabou meio que assumindo essa função de garçom no Corinthians, né? Ele meio que não só trocou de camisa com o Garro, mas também assumiu um pouco da posição ali. Corinthians tendo no Coronado uma figura muito apagada, né? Infelizmente, esqueci também de citar. Coronado ganha 2 milhões por mês. É um jogador que está no elenco e que, enfim, o Corinthians tem que repensar algumas coisas do elenco dele. O Fabinho Soldado, o Augusto Melo tinham que se conversar e repensar em algumas situações do elenco, porque tem coisa ali que dá para mexer e ajudar aí até para o restante da temporada. Tem a janela do meio de ano, então vai dos caras abrirem o olho nesse sentido. E nisso o Memphis já se tornou aí garçom do Corinthians, e é o cara que mais tem criado chances para gol. Ele, nesse ano, se eu não me engano, foram 7 assistências e 1 gol, né? Ele deu muitas assistências até para o próprio Yuri Alberto, que vem aí desempenhando, fazendo bastante gol já também. Bom para o Yuri, né? Eu acho que devia ter sido até chamado para a seleção, enfim, mas aí é uma história à parte. E aí fica aquela dúvida, né? Como é que o time jogou, se portou bem no jogo, no clássico, contra o rival, na casa do rival, o que vale lembrar, com torcida única, que impacta muito. Então o time se portou bem de uma forma geral, e eu não sei como é que vai funcionar a cabeça do Ramon Dias para o encaixe desse time, agora que a gente pode ter o Garro aí, por exemplo, nessa volta da final do Paulista. Vocês começariam o jogo com o Garro, ou vocês colocariam o Memphis trabalhando no meio de campo? Eu acho que o time fica um pouco mais ofensivo com o Memphis, tá? Minha visão, pelo menos, eu acho que o Memphis é um pouco mais assertivo na questão dos toques. O Garro, ele tenta muito, mas eu acho que se for puxar um levantamento, eu acredito que tem muita bola do Garro que acaba não indo para a direção certa. Ele tenta muito e acaba acertando também uma quantidade interessante, mas eu acho que assim, esse comparativo em quantidades tentadas e a efetividade desses passes, eu acho que o Memphis é um pouco mais efetivo nessa função. Ele fica ali, parece que está meio fora do jogo, mas é que nem aquela situação que foi mesmo nesse último jogo, do nada o cara arruma um passe daquele, se fosse qualquer outro tinha virado a bola para a esquerda e ele colocou a bola para o Yuri Alberto entre os zagueiros do Palmeiras. Então é assim, é um cara inteligente e eu acho que o Ramon Dias deve ficar com essa pulga atrás da orelha. Eu fico aqui pensando, né, agora que tem esses dias até voltar ao futebol, como é que ele vai planejar isso tudo. Até porque o Garro também tá com ele lá e o Memphis não, né? Hoje até tem jogo do Memphis, né? Hoje o Memphis joga com a seleção holandesa, é dia 20. Então hoje tem jogo hoje e 23. O Carrilho também se apresentou com a seleção peruana, né? O Carrilho tá lá também para disputar os jogos. E a gente também vai ter o Martínez também, que acredito que também deva estar já para se apresentar, se já não se apresentou. Eu sei que o Memphis está lá e já joga hoje, que o Carrilho também chegou hoje lá para a seleção peruana. E tem a situação também, eu não vi eu acredito que o Félix Torres iria ser convocado, eu não vi essa situação
Vamos acompanhar aí no próximo vídeo, eu trago para vocês essa situação dos convocados do Corinthians. Mas é basicamente isso, galera. As informações do dia do Corinthians, passando por essas informações todas do vídeo e também por essa informação envolvendo aí o Memphis e envolvendo o Matheus Bidu no Corinthians. Beleza, galera? É isso daí, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Valeu, agradecer aí todo mundo que tem assistido, participado dos vídeos, comentado, deixem seus comentários, sempre leio todos os comentários, respondo todos os que consigo, beleza? E até a próxima, valeu e vai Corinthians!